deu para perceber que, principalmente esse último jogo, no sexto jogo da série de Suns e Clippers, o time do Suns estava muito mais inteiro. Eu diria que foi tranquilamente o melhor jogo do Suns da série, o jogo que o Suns jogou como se esperava, que o segundo colocado de conferência jogasse contra o quarto colocado de conferência. Várias vezes da partida a gente viu o Los Angeles Clippers chegando mais perto do Phoenix Suns. Aí dava um tempinho e chegava, e o Phoenix Suns abria uns 10 pontos de vantagem. O Los Angeles Clippers chegava, o Phoenix Suns abria 10 pontos de vantagem. Então, Felipe, simplesmente parecia que não tinha como o Los Angeles Clippers vencer aquela partida, né? Sim, foi um jogo bem administrado. E depois também, né, veio de um jogo terrível lá que o Suns conseguiu ganhar, tipo aquele jogo 4 nojento, aquela sobrevida dada pelos Clippers, e encerrar a série com a cara do Suns foi muito importante, e encerrar logo nesse momento também para dar o tempo de descanso necessário pro time para essa final, sendo que tava rolando um puta de um embate lá do outro lado, né, na outra conferência. Então, a gente viu o Suns de novo, tipo, importantíssimo, jogar com a cara do Suns logo antes de uma final, tipo, na casinha, todo mundo cumprindo bem o seu papel, a confiança. E naturalmente, finalmente, né, a gente vê aí uma grande possibilidade. Aliás, não vou nem entrar nesse tópico, mas qualquer pessoa que fale que Chris Paul não é uma lenda, não sei o quê, tem que ser... Com certeza, cara. Hospitalizado. Cara, eu fico feliz que o Chris Paul seja chegado longe, porque realmente ele vai ter o reconhecimento que ele merece, cara. É muita questão. Era um asterisco grande na carreira dele ele não chegar numa final de NBA, cara. É um asterisco muito grande. Total, até porque conforme ele foi ficando mais velho, e evidentemente ele não ganharia um prêmio de MVP, sabe? Ainda que esse ano ele poderia estar entre os três. Poderia, mas a gente sabia que não ia ganhar, cara, com o Embiid, com o Jokic jogando daquele jeito, novos jogadores, tipo, novas estrelas que a liga queria emplacar também, tipo, através de suas narrativas. Então dificilmente ele ganharia algum MVP, dificilmente ele vai ganhar no futuro. Então a forma do Chris Paul, tipo, adicionar mais com a lenda dele é o anel. Diferente de um Carmelo Anthony, por exemplo, que está tentando fazer isso como um jogador mais coadjuvante, Chris Paul protagonizou, né? Chegou na final agora como protagonista, cara. Ele organizou um time jovem, tipo, ele evidentemente foi a peça que faltava pro Phoenix Suns dar aquele clique, sabe? Com certeza, cara, com certeza. E muito dessa história do Phoenix Suns, cara, é muito estranho não falar que foi apenas o Chris Paul, mas é muito emblemático que é um time que ficou em décimo colocado na temporada passada, adiciona uma peça substituindo outra, que foi basicamente o Chris Paul pro Ricky Rubio, e esse time chega à final da NBA, cara. É muito emblemático isso. Sim. A gente entende que... E é interessante em pensar que, tipo, essa final de NBA começou basicamente com uma eliminação na temporada passada, né? Aquela bolha genial que o time do Suns fez, o Monty Williams, a fala do Monty Williams depois lá, chamando todo mundo, elogiando, falando que eles são guerreiros e tudo mais. E eles já começando intensamente, tipo, essa temporada com essa peça, com o floor general que eles precisavam, e que demonstra também o casamento entre tática e... Vocês devem estar ouvindo meus cachorros aqui, sim. Acostumem-se. Mas o casamento tático, sabe? A montagem de jogo que o Monty Williams fez e o executivo, tipo, trazendo o cara que potencializa isso ao máximo, porque eles viram que, o floor general Ricky Rubio dava certo. A gente trouxe basicamente um dos melhores floor generals da história da liga. Então, cara, é bizarro, impressionante. É uma história que começou já na temporada passada e, tipo, méritos a toda a organização do Suns, né, cara? Isso é impressionante. Exatamente, cara. Eu acho que vale muito a pena contar essa história do Suns. É uma história muito boa desde já, cara. É uma história muito boa desde já.
E eu acho que é uma história incrível, cara. É uma história muito boa o que eles fizeram. Monty Williams é um baita técnico, a gente tem que ressaltar muito o que o Monty Williams fez com esse time e muito que o Monty Williams fez nessa série do Phoenix Suns. A gente exaltou o Tyronn Lue nos últimos nesses playoffs pelos ajustes que o Tyronn Lue fez, mas cara, o Monty Williams fez muitos ajustes nessa série para conseguir fazer com que esse time continuasse vingando. Eu gosto muito da tática que ele fez. Muitas vezes com o Zubat em quadra, tirando o Zubat do garrafão para o DeAndre Ayton aproveitar os rebotes ofensivos. Isso foi efetivo demais. Ele fez isso os playoffs inteiros, né, cara? Sim. Ele adaptou, tipo, a entrada de certos jogadores também do banco, tudo mais, a maneira que o time joga, o reconhecimento também em quadra, a parte efetiva de novamente, tem um cara como o Chris Paul de reconhecer os espaços, os mismatches e às vezes bater pro mid-range, em que o time não tinha, o Denver, por exemplo, não tinha uma boa defesa ali. Essa parada de tirar o pivô do garrafão, ele fez um pouco com o Jokic, provou dar certo, tipo, ele deu um nó, tipo, ele deu um banho no Denver, tudo bem, tava desfalcado do Murray e tudo mais, o elenco não tava aquilo tudo, mas ainda assim ele deu um banho no Denver, cara. Um banho, tipo, ele adaptou tudo, e o que ele testou com o Jokic, a partir do momento que o Zubat começou a machucar o Suns, ele falou, beleza, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o MVP, com esse cara. Então, tipo, ele realmente é um treinador genial, cara. Genial. É um treinador incrível, cara. Cara, e falando sobre jogadores específicos, cara, a gente falou do Chris Paul. Devin Booker dá um outro passo na carreira dele, né, cara? Ele é um jogador provado, ele deixa de ser aquele jogador que tinha potencial, é um cara que tá num jogador muito bom no time ruim, agora é um jogador bom no time bom, jogador provado. Eu acho que ele é um cara que precisa muito mais ser mais frio. Eu percebi que em muitos momentos ele perdia a cabeça no jogo do Clippers, ele precisa ser mais frio. E, bicho, a gente tem a questão do Rico, o Rico tá participando aqui da live. Eu conversei outro dia num grupo que eu tô com o Rico, ele perguntou: DeAndre Ayton pode ser MVP algum dia? Eu achei uma pergunta curiosa e na minha cabeça eu consigo imaginar um cenário do DeAndre Ayton sendo MVP depois que eu vi nesse playoffs, cara. Que jogador incrível, cara. Jogador exaço, ele é um pivô que nunca vai ser hackeado, porque ele é bom no arremesso, ele é bom no arremesso de média distância, de perto do garrafão. Ele se tornou um jogador defensivamente muito bom também, porque, principalmente protetor de aro, tem alguns errinhos ainda de posicionamento que acaba propiciando para os outros pivôs, mas ele é um pivô muito bom, atlético, forte. Óbvio, sempre vai ficar pairando na cabeça dele o fantasma do Luka Doncic, que ele foi escolhido antes do Luka Doncic. Mas Hakeem Olajuwon também foi escolhido antes de Michael Jordan, né, Felipe? As narrativas se consertam com o passar do tempo e conforme os próprios jogadores constroem suas histórias e suas lendas, né, cara? Você estava falando do Devin Booker, tipo... pra mim é meio natural que ele já era um jogador um pouco mais cabeça quente desde cedo. Ele sempre se envolveu nas brigas do Suns. E talvez de fato faltasse um jogador mais experiente, tipo, pra ensinar ele, mas de fato, tipo, uma coisa, ele, só acompanhando o raciocínio que você tinha feito sobre o Booker, eu concordo também que ele é uma estrela provada. Antes a gente entendia, porra, ele é um pontuador sobrenatural, ele é um excelente pontuador, mas falta alguma coisa, falta o time vencer pra ver ele, tipo, sendo considerado mais acima, sendo visto como um jogador de alto nível. E a partir de agora, tipo, essa temporada que foi uma de provação, ele já tá em outro patamar, entre como ele mesmo, como Devin Booker, mas entre os jogadores da NBA. E o DeAndre Ayton, cara, também também entendo cenários que ele pode de fato ser visto como um candidato a MVP por
tão completo que ele é, sabe? Eu acho que ele pode entrar nessa categoria mais assustadora de jogador, dependendo como eles quiserem utilizar ele. Que, igual a gente estava prevendo que talvez o Bam Adebayo poderia ser, sabe? Por ser um cara, tipo, interessante atleticamente, ele tem uma caixa de ferramenta ofensiva brilhante. É algo muito positivo, mas sem entender a inteligência do jogador enquanto como ele desenvolveu, sabe? Ele entrou na liga sendo explorado defensivamente. Tipo, ele não era nulo, mas ele ainda tinha tantas falhas, que, tipo, qualquer pivô dava um pump fake, ele acabava com ele. Tipo, é a falha básica que a gente vê de pivô que entra na liga mesmo os top picks. E ele ia em todas, ele foi explorado. E ele aprendeu isso, cara. É bizarro, é brilhante a maneira como ele aprendeu a não cair dessa forma. E hoje os principais pivôs, por exemplo, os que competiram a prêmio de MVP, se aproveitam dessas ferramentas. Jokic, Embiid, são caras que fazem muito isso, muito esse jogo de pivô. E ele aprendeu a defender isso. Tanto que quando começou a sério, o pessoal falava, é um dos melhores defensores do Jokic que a liga tem hoje. E de fato, porque ele aprendeu, puta, cara, é isso que os pivôs fazem agora. E ele foi aprendendo. Não é o melhor pivô defensivo da liga, ainda tá até talvez um pouco longe disso. Você tem outros caras que são mais proficientes, mas ele tá se desenvolvendo, cara. E ele é bizarro, mas ele tem potencial para virar um cara mais assustador ainda. Exatamente, cara, exatamente. Eu vejo muito potencial nele na liga, cara, muito potencial mesmo. De ser um pivô que realmente vale a pena se apostar em ter um pivô como peça importante do seu time. Porque, para mim, eu tenho a visão de que ou o pivô é excelente ou ele é mediano para você conseguir ter ele no seu time. Porque se ele for bom e você fazer um jogo muito voltado a ele e focar nele, pagar uns 20, 30 milhões para ele num pivô bom. Eu falo isso excelente ou mediano porque o mediano você vai receber 9 milhões e o excelente você vai receber 30. O bom você vai receber uns 20, 25. E o foda é que quando você compromete 20, 25 como um pivô bom, ele não resolve o jogo para você e ele não te dá espaço para investir em outros caras. Mas eu acho que o Ayton pode virar do pivôs excelentes. Aqueles caras que vai ser muito bom e você vai poder fazer seu jogo vingar por ele, cara. Só falar um pouco, alguns... Pode falar, Felipe. Não, só ia comentar que o fato dele estar com o Chris Paul também, ele pode desenvolver outra área de jogo, ser melhor explorado, tipo, na movimentação de bola do Suns. Então, eu concordo contigo, tipo, ele tem muito talento, cara, e eu acho que tem muito que se desenvolver nele.